Boa tarde a Boa todos que já estão tarde. entrando aí. Daqui a pouco a Kétura vai chegar. Isso, e a Estamos gente aí vai poder ansiosos para a nossa começar. primeira live. Estamos, com certeza. Quero... E você trava? E vai ser muito importante Voltou. para começar a usar essa ferramenta da Unamec para fazer vitrine dos nossos auditores, que são muito, muito bons, merecem estar onde eles estão, merecem estar palestrando aí pelo país, merecem a valorização. E para isso a gente precisa, né? Para alguém estar aqui, nós temos que estudar, nós temos que mostrar o nosso melhor, que é o que eu sempre falo. Primeiro, a valorização começa na nossa auditoria. Aí depois ela vai reverberando, né? Boa tarde a todos que estão entrando. Daqui a pouco vai começar a nossa live. Eu vou sair e vou dar lugar para a Kétara. O que a gente pode esperar hoje, Maria Luísa? Hoje a gente vai ter uma discussão muito importante, ao meu ver, talvez uma das discussões mais importantes da atualidade, que é a questão da transparência pública. Só que no caso específico aqui a gente vai analisar aplicado aos papéis de auditoria, né? Como funciona a transparência relacionada ao conjunto de documentos que o auditor interno acumula no exercício das suas atividades. Sem sombra de dúvidas, esse é um elemento importantíssimo, considerando que os documentos que a auditoria acumula são de grande interesse para a comunidade interna e externa, considerando todo o trabalho de avaliação que o auditor faz, né? Que muitas vezes subsidia até processos administrativos disciplinares e outras atividades de averiguação do controle da administração pública. Então, a Quietura tem essa contribuição muito relevante relativa à criação de uma política própria para a auditoria interna sobre os papéis de trabalho, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Ai, que ótimo, estamos ansiosos já. E Também. nós vamos coletando novos talentos para ir batendo esse papo, trocando experiências, né? Porque precisamos compartilhar nossos conhecimentos, nossos papéis de trabalho, nossas instruções normativas, nossos sites, nossos RAIs, porque nós somos um só. Nós somos os auditores das instituições federais de ensino. A nossa ideia é que o comitê de auditoria consiga, né, alcançar essa questão de unificar procedimentos, né, papéis de trabalho, e outras, todos os tipos de documentos que produzir, realmente consolidar a nossa atividade, né? Então, mas para isso, né, começou com o trabalho das nossas associações, que já vinham de forma não oficial, tentando, né, aglutinar os integrantes das auditorias internas, né? E agora começamos a mostrar os nossos talentos. Saímos do banco dos auditórios para começar a falar que a gente também sabe das coisas, né? Sem sombra de dúvidas, Débora, eu acho que nós temos peculiaridades que justificam nós começarmos realmente a apresentar essas figurinhas nossas, trocarmos essas figurinhas, assim como em outras oportunidades, como recentemente eu participei, né, do Congresso dos Serviços de Informação Cidadã voltados para a educação, que discute as peculiaridades da educação, a auditoria interna da educação, né, do MEC também tem suas peculiaridades. Eu acho que vale super a pena a gente estar sempre trocando, né, essas ideias, essas figurinhas sobre as nossas práticas e como construir algo que seja proveitoso dentro do contexto da educação. Então, essa live eu julgo muito importante, é um espaço a mais para a gente trazer esses temas que são tão nossos e que a gente não vai ter outro lugar para ver que não junto da nossa associação, que não uns com os outros, né? Então eu acho que essa é uma das nossas primeiras, mas com certeza não é a última, que vai ter muita gente aqui para trazer muitas experiências interessantes. E eu sou grata a você, eu na MEC, por trazer essa oportunidade para gente, por trazer mais esse canal de conhecimento e por estar aqui podendo mediar essa live com a Kétura hoje. Ah, que legal. Quero dar boa tarde, boas-vindas aos colegas, a Edilene, né? Tem várias pessoas aí já conectadas com a gente. Januário, conhece o Januário, Maria? Ah, O levemente. Rateus, José Emiliano, da Lagoas, Telmo, nosso diretor jurídico.
vai ser bem legal. Estou bem ansiosa, esperando dar o horário aqui para a gente ouvir a Kétera, porque ela se debruçou muito sobre esse tema. E eu sei que ela pega para fazer. Nossas auditoras são muito porretas, né? Então a gente Sim, sempre tem alguma coisa. E eu achei interessante o tema da live também, porque embora a LGPD, né, é um assunto muito novo e precisa de muita live, muito congresso, muito webinar sobre, nós estamos trazendo um tema que, por enquanto, até agora eu não vi ninguém trazendo. E eu espero assim, que a UNAMEC venha trazendo esses casos práticos mesmo, porque eles ajudam os outros colegas que estão inquietos ou, né, ou às vezes não tem muita facilidade com o tema, para que eles possam pensar juntos. Mas, na verdade, tinha que ser uma política só das auditorias do MEC e cada um ajustando as suas peculiaridades, como a Kétera falou. com certeza. Esse tema, ele é engraçado, né? Agora com a LGPD ele volta a ficar movimentado, mas desde a Lei de Acesso à Informação, ele já era um tema importante, né? Considerando que a própria lei já tratava das informações de acesso restrito, e tem outras legislações próprias do controle interno, né, que falam desse dever de guarda de sigilo do auditor. Mas como é que a gente equilibra, né, um dever de proteção da informação com um dever de transparência, ainda mais tratando de um órgão de avaliação de controle como é uma auditoria interna? Então é muito relevante, com certeza, e é pioneiro. Fico muito feliz que você é um dos nossos especialistas também nessa área de direito digital aí, né? De legislação, de dados abertos, de acesso à informação. Eu sempre tenho indicado. A Kétera está chegando aí, vou dar licença para ela. Vou dar as boas-vindas aos colegas que estão entrando. Desejo uma excelente live e vai dar tudo certo. Vou agora ficar assistindo vocês. Parabéns Muito e obrigada, obrigada. tá, Maria? Obrigada, Tchau, Débora. Tchau. Pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao Instagram da UNAMEC. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui mediando, né, essa live de hoje. É uma live que, como eu e a Débora já estávamos comentando, é uma live muito relevante, considerando o tema de fundo, que é a transparência pública. Se tem um tema que é extremamente relevante na atualidade, porque influencia diretamente no contexto democrático, porque tem a ver com a entrada do Brasil na OCDE, porque tem a ver com o controle social e os direitos da cidadania, é a transparência pública. Então, a auditoria interna, como órgão avaliador de controle, ela tem muita importância no papel de incentivadora da transparência e também de incentivadora da proteção das informações que têm que ser protegidas. Então, é muito relevante o tema que a gente tem aqui hoje para tratar com a nossa querida Kétera, que eu vou trazer aqui para a cena para apresentá-la e ela poder começar a falar para a gente sobre o trabalho que ela realizou. Prontinho, já chamei ela. E então a gente vai esperar ela entrar. Enquanto isso, eu vou falar para vocês sobre a Kétera. Ela entrou. Boa tarde, Kétera. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Está me ouvindo bem? Estou sim, e você? Estou bem, tá tudo tranquilinho, estou ouvindo bem certinho. Ótimo. Pessoal, tem uma caixa de comentários e vocês no ponto de interrogação podem enviar perguntas. Ao final, a Kétera e eu poderemos responder as perguntas que vocês enviarem ou mesmo nos comentários. Na caixa de perguntas é mais fácil para a gente não perder as perguntas, porque os comentários vão passando. Mas fique à vontade para perguntar. Então, hoje a gente está recebendo aqui com muito prazer a Kétera. A Kétera Silva Paiva, ela é a chefe de auditoria da Unidade de Auditoria Interna do IFE Paraná, um IFE como o meu, Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, né? Eu sou a Maria Luísa, aliás, auditora do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. A Kétera, ela é servidora pública desde 2015, como auditora interna, e ela é graduada em economia, especialista em gestão de recursos humanos
e mestre em administração pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E hoje, então, ela vem aqui falar para a gente sobre a política de acesso aos papéis de trabalho da auditoria interna. Kétura, por favor, fique à vontade para dar sua contribuição e muito obrigada. Obrigada. Eu gostaria de agradecer ao UNAMEC, na pessoa da Débora e da Maria Luísa, que nos convidaram, né, para poder compartilhar com vocês a experiência de ter desenvolvido a política de acesso aos papéis de trabalho de auditoria, que é mais um dos documentos que nos, né, que traz a nós a incumbência de se criar, né? Tem o manual da CGU, mais a IN 03 de 2017, que nos incumbiu a responsabilidade do chefe, do responsável pela auditoria, de criar aí a política de acesso aos papéis de trabalho de auditoria. Então, assim, toda vez que nos é trazida uma nova incumbência de se criar algo, gera aquele burburinho, aquela aflição, porque tudo a gente começa do zero, não tem suporte, todo mundo perdido. Então, assim, todo mundo fica muito angustiado, né? Então, assim, eu me sinto assim, muito feliz nesse momento, porque apesar de toda a dificuldade, a nossa equipe da Audin, do ISPR, conseguiu desenvolver já a política de acesso aos papéis de trabalho. Ela já foi aprovada, ela já passou pela Procuradoria e essa semana, sexta-feira, passou pelo Consup. Então, acredito que ela passou tranquilamente. Eu não vi o resultado do Consup, ainda não foi publicado, sabe, a resolução, porque o Consup foi na sexta, mas eu acredito que passou, então a nossa política está pronta para ser já publicada e já disponibilizada a todos também. Antes da gente falar propriamente sobre a política, eu gostaria de falar algo que eu já estava conversando com a Débora antes, a gente teve uma pequena abertura, há uma hora mais ou menos, e que a gente, como eu falei, quando a gente recebe a incumbência de fazer algo, vem a angústia de se fazer, não sabe como fazer, tem medo de fazer. E eu percebo assim, acho que todos percebem, que aí existem vários esforços individuais, muita energia gasta, sabe? Então vai Aldinho de lá fazer, Aldinho de cá fazer. Se existirem 100 Aldins produzirão 100 documentos, cada um no seu quadrado e sofrendo individualmente, né? Eu acho que a gente precisa criar uma consciência coletiva de que é necessário que a gente empreenda esforços coletivos, porque não é um documento para mim, Aldin, para a sua Aldin, para Aldin, para todo mundo precisa ter esse documento. E dada a similitude das nossas funções, dos nossos trabalhos, não há necessidade de se criar vários documentos, sabe? Eu acho que existe um documento geral, que é uma estrutura, uma estrutura basilar, e aí você faz pequenos ajustes em cada IF, em cada universidade. Não sendo necessário empreender esforços individuais, mas um esforço coletivo. Eu acho que a gente tem que aprender a criar essa cultura, porque cada vez mais nós vamos ser forçados, vamos dizer assim, a entregar mais, a trabalhar mais, a apresentar mais os nossos resultados, o tanto que a gente agrega valor à gestão. E quando a gente gasta muito tempo fazendo documentos ou fazendo situações operacionais, a gente tem menos capacidade de apresentar os resultados que agregam valor à gestão. Então, a gente precisa ir além do nosso quadrado, mas pensar o coletivo, pensar Aldin não como Aldin do IFPR, Aldin da universidade, mas Aldin de todos os IFES e o esforço deve ser compartilhado. Então, eu vejo essa dificuldade. Quando a gente criou a política, a gente estava sozinho, sendo que nós não somos sozinhos, sabe? E eu falei para a Débora antes que nós fizemos 4 documentos e 3 nós rasgamos, assim, que não serviu para nada. A gente olhou e falou assim, não é isso. A terceira versão, quem fez a correção foi o Bolzon, eu não sei se ele está na live. E aí, quando ele trouxe, assim, estava tão ruim aquele documento, assim, que eu tinha mais letra vermelha do que preta, que era o documento original, sabe? Eu falei, não prestou.
vamos rasgar e fazer tudo de novo. Então, eu deixei quietinho o documento uns 4 meses, assim, para a gente ir amadurecendo e maturando aquilo ali, para depois fazer a política que a gente terminou há 1 mês, há 2 meses atrás, e encaminhamos os procedimentos, vamos dizer assim, burocráticos para poder implantar ela na nossa Aldin. Essas são as considerações iniciais em relação à minha fala aqui hoje. Agora, em relação à política de concessão de acesso, quando a gente começou a discuti-la na Aldin, a gente pensou assim, a gente tem que afunilar a lei aqui dentro, que a gente já tem uma lei geral de acesso à informação, a gente já tem o princípio da transparência da publicidade que nos regem. Então, o que a gente tinha que fazer é trazer essas 3 situações para dentro da realidade das Aldins, né? Que a gente não tinha. Então, quando você cria a política de acesso aos papéis de trabalho, ao mesmo tempo que você expande a lei de acesso à informação dentro da Aldin, ao mesmo tempo você restringe até que ponto você vai fornecer tal informação ou não. Porque o auditor ele tem limitações que as próprias notas técnicas dizem assim, que a confidencialidade pelos documentos recebidos é nossa. Entendeu? Aquilo que a gente recebe de informação em função do nosso trabalho, em função da ocupação que nós temos como auditores, torna-se um documento, entre aspas, confidencial e a gente tem que guardar essa confidencialidade. Existem algumas notas técnicas em que você vê que tem 5 anos a confidencialidade do documento. Então, assim, quando a gente criou a política, a gente pensou assim, até qual é o nosso limite? Qual é a régua que nós vamos colocar aí? Se tem uma nota técnica que diz que o trabalho do auditor é manter a confidencialidade das informações recebidas e tem a lei de acesso à informação que fala, vocês têm que abrir informação. Então, qual é a linha que nós vamos nos situar? Né? Em que momento que nós vamos nos situar? Então, quando nós iniciamos a nossa política, nós traçamos essa linha, que todos os nossos papéis, os papéis produzidos na Aldin seriam públicos, até mesmo por transparência ativa. E que os recebidos não. Os recebidos é outra conversa. Porque eu como auditoria, eu não posso dizer o quão aquele documento sigiloso é se não foi eu que produzi aquela informação. Então, não tenho como colocar sigilo ou não sigilo de uma informação que eu não produzi. E de uma informação que não é pública, que eu não peguei no Comprasnet, que eu não peguei no Siconv, que eu não peguei no portal da transparência. Então, ela é uma informação que está dentro de uma unidade interna do seu auditado. Então, você solicita aquela informação está guardada, é fornecida a você para você poder fazer um trabalho. Então, não cabe a mim dizer o quanto é confidencial, o quanto é sigilosa aquela informação. Então, nesse sentido, se eu tenho que transmitir essa informação, alguém me solicita, eu vou no limite da evidência. Olha, no seu relatório apareceu tal informação, eu gostaria de me aprofundar nisso. A informação que eu vou dar a ele é no limite da evidência que eu cheguei no resultado. Se ele quiser se aprofundar, a gente tem que informar que quem tem a informação completa é a PROAD, a PROGEP ou a unidade que te informou, que deu aquela informação. Então, esse cuidado nós tivemos na hora de elaborar os nossos documentos. Olha, o que não é nosso, a gente não distribui facilmente. Mas o que é nosso, a gente vai começar pela transparência ativa. Os nossos relatórios estarão no nosso site, o PAINT, RAINT, nota de auditoria, parecer, tudo vai para o nosso site, transparência ativa. E se alguém quiser uma outra informação, a gente delimitou que seria via ESIC. Nós não criamos um novo canal, manda e-mail para a Aldin. Não criamos um novo canal. Nós temos um canal que já é efetivo, um canal que funciona para todos, um canal que é conhecido e que deve ser expandido também a informação dele. Eu acho que a instituição não pode criar canais alternativos se ela tem um que precisa ser expandido. Se ela tem um que já é o centro da LAI e do acesso à informação. O ESIC, ele é isso, ele tem esse valor de ser o centro
de busca de informações caso você não encontre ela facilmente. Então, por que a instituição ou a Aldin vai criar, olha, manda um e-mail para o Aldin informação@fp? Não tem. Então, qualquer informação que você desejar da Aldin, você pode pedir via eSIC. E aí vai ter um fluxo aí, vai entrar via eSIC. O eSIC vai poder também filtrar quais são as informações que são solicitadas ali dentro. A ouvidoria pode ter essa informação. E a gente cria dois fluxos, né? O fluxo de atendimento da Aldin e o fluxo da ouvidoria, que vai entender onde estão as informações relevantes e o que a comunidade está buscando. Então, nesse momento, quando você utiliza um fluxo que é oficial, você já está agregando valor à gestão, que você está trazendo informações além da Aldin. Porque se alguém solicita uma informação diretamente para a Aldin, fica na Aldin e morre na Aldin. Mas se passa por outro canal, a gestão pode utilizar essa informação e saber o que a comunidade está pedindo. Então, assim, quando a gente desenhou esse fluxo, a gente entendeu que seria uma arma de informação para a gestão, para que ela pudesse também ter informações adicionais na tomada de decisão. Então, a primeira coisa que a gente fez na nossa... Eu vou deixar disponível para vocês, eu vou passar para Maria Luísa ou para a Débora. Alguns colegas já me solicitaram, já enviei via e-mail, via WhatsApp, a nossa política. Mas eu vou deixar disponível, Maria Luísa, depois, quem quiser, a política já vai estar disponível para vocês. A gente colocou todo o fundamento legal da nossa política. A gente entrou, o item 6, que fala sobre confidencialidade, custódia e propriedade dos papéis de trabalho, foram todos baseados na nota, na NBC T11. Então, quando vocês tiverem, vocês veem que a gente utilizou a nota técnica, sim, para nortear os nossos trabalhos, não foi só a LAI. A LAI é só um instrumento de transparência, mas não é regulador da transparência. Então, as notas técnicas estão aí para fazer isso. E depois nós enquadramos algumas informações. Dentro da nossa política, a gente tentou ser o mais sucinto possível, não fazer um documento longo, não fazer um documento extenuante, não fazer... Ele tinha que ter o básico fundamentado para atender o que a IN 03 solicitou, da gente fazer a política e a expansão da LAI também dentro do nosso Aldin. Então, a gente tentou não fazer algo, meu Deus, difícil de entender, com um tecnicismo muito grande, não. Ele é extremamente simples, a gente optou por algo que fosse bem fluido, que qualquer pessoa que fosse ler ou acessar tivesse condições de entender o nosso propósito e o nosso objetivo enquanto Aldin, na prestação de informações à sociedade como um todo. Então, foi bem simples. Primando pela linguagem cidadã, né? A linguagem bem cidadã, é muito simples, nós não utilizamos tecnicismo nenhum, optamos por uma linguagem muito limpa, que a gente chama, e então qualquer pessoa que senta e que lê a política vai entender qual é o propósito dela. Não tivemos nenhum jargão, nada, é uma coisa muito limpa mesmo. O que a gente deixou aberto, eu falei que a gente deixou o eSIC como nosso canal principal para a comunidade de um modo geral. A comunidade interna do IFPR pode solicitar via e-mail. A PROAD, o Projeto, qualquer uma das unidades internas do IFPR pode mandar e-mail direto para a Aldin e solicitar alguma informação. Mas o canal aberto para todos, sem nenhuma distinção para qualquer cidadão que solicita a nossa informação, é o eSIC. E a gente colocou, claro, na política a questão da transparência ativa e passiva, que são conceitos da LAI, que a gente trouxe, né? E basicamente os nossos trabalhos terão transparência ativa. A gente não quer deixar nada dentro da nossa Aldin. A gente quer todo o resultado de trabalho publicar no nosso site, deixar bem atualizado. A gente está trabalhando nessa questão de atualização, o Roberto está aí colocando alguns relatórios que a gente não tinha lançado no site. Então, a gente está tentando deixar tudo bem atualizado. E, eventualmente, caso alguém queira uma informação adicional, aí vai por transparência passiva via eSIC nos acionando por aí. E qualquer pessoa pode nos acessar. A política diz assim, qualquer cidadão pode acessar o Aldin. Não temos, assim, nada que impeça da pessoa acessar.
o que a gente vai, dependendo da situação, a gente pode e deve limitar algumas informações, dependendo do que for, né? A gente tem que ter cuidado com a questão da honra, com a questão da privacidade. Existe uma série de questões que vão além da transparência, que pode atingir o princípio da publicidade, mas fere outros princípios. A gente tem que dar uma balanceada nisso daí. Todos os papéis e documentos que nós recebemos, se forem confidenciais ou sigilosos, terão o mesmo tratamento dentro da Aldin. Se ele já vier assim. Se ele não vier sigiloso ou confidencial, mas ele pertence a uma unidade interna, não está aberto publicamente, aí nós teremos restrições sim e acionaremos a unidade responsável pela divulgação e publicação daquele trabalho que autorize o repasse. Nós não podemos passar informação que não produzimos. Eu tô enfatizando isso porque a gente fica no afã de atender a transparência e às vezes esquece que algumas coisas precisam ser bem limitadas. Isso eu digo, eu não sei se vocês já passaram por essa situação, mas tem informação que é produzida para a Aldin. Não sei se já passaram. Você faz uma SA e a pessoa produz um documento para responder a Aldin. Aquele documento no dia a dia não existe. Mas a Aldin perguntou, deixa eu responder. Mas o documento não existe no dia a dia, sabe? Às vezes você pede um plano de trabalho de um professor, ele não tem um plano de trabalho. Mas quando ele sabe que a auditoria vem, ele vai lá e produz um plano de trabalho, que já deveria estar publicado, que já deveria estar divulgado. Isso é um caso, mas existem N outros casos e que se produzem documento para atender ao Aldin. Mas o documento, na real, não está sendo feito. E é por isso que é importante a questão do controle. Porque o controle está sendo forjado, ele não está sendo usado. Então, quando a gente começa a trabalhar e acionar quais controles existem, você sabe qual que está sendo forjado, qual que está sendo utilizado, qual que está sendo subutilizado, qual que existe e não se usa. Você sabe de tudo, né, no dia a dia. Então, por isso que a gente tem esse cuidado. Até que ponto eu vou limitar essa informação que eu vou divulgar e até que ponto eu vou transferir essa divulgação para a área que é a responsável pelo documento. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí para a gente não criar um problema para nós no futuro. Dentro da nossa política, nós usamos os conceitos de papéis de trabalho do próprio manual da CGU, né? Nós não fomos além disso, tudo que ela colocou como papel de trabalho, a gente também colocou aqui dentro da política. Existem situações dos nossos papéis que eles não devem ser públicos porque eles são instrumentos do nosso trabalho. Por exemplo, um plano de trabalho de auditoria, que a gente chama de PTA aqui na nossa Aldin. Ele mostra o plano, o que a gente vai fazer naquele trabalho, o objeto, o objetivo, os riscos associados àquele trabalho. E esse documento pertence a mim, é um papel de trabalho que pertence ao auditor. Isso não é divulgado, isso não deve ser divulgado porque ele está mostrando como eu vou trabalhar e avaliar os meus controles. Então, eu não tenho obrigação de publicar isso. A minha obrigação é evidenciar todo o meu trabalho, relatar o que aconteceu, o que significa aquela evidência, qual constatação que ela gera, qual recomendação que ela gera. Como eu instrumentalizo o meu trabalho já é uma decisão minha, de quais os testes que eu vou fazer, se são substantivos, se não são. Então, essa é uma decisão minha. Então, isso eu não preciso divulgar, né? Isso é instrumento de trabalho, é um papel de trabalho, mas tem a ver com a execução, a operacionalização do meu trabalho. Então, isso não tem a ver com divulgação, com você lançar isso, não. A gente divide entre os coleguinhas. Se os colegas auditores quiserem um PTA da gente, você tem um PTA aí de diários e passagens? Tem. Você tem um PTA aí de fundação? Temos um bom PTA de fundação. Aí a gente troca entre os coleguinhas, mas para o auditado, essa informação não é relevante. Não cabe ele saber como que eu faço, como eu operacionalizo o meu trabalho. Cabe a ele entender que eu cheguei a um determinado resultado graças a uma evidência. Só isso.
Nada mais. Alguém fez uma pergunta essa semana que a Débora me passou, e eu não consigo acompanhar o grupo. Eu tenho uma certa dificuldade. E alguém perguntou assim, se para... Como é que foi a pergunta? Deixa eu só lembrar. Para o contraditório e para a ampla defesa, quando a pessoa vai utilizar essa informação de um trabalho de auditoria, qual é a informação que a Aldin tem que passar? A Aldin passa a informação no limite da evidência. Tal fato aconteceu e evidenciado por tal situação. Então, é essa evidência que dá a constatação de um fato. Então, é sempre no limite da evidência, eu não vou além disso. Porque eu só digo que aquilo foi constatado porque tem uma evidência muito clara que te dá a condição de dizer, ó, isso aconteceu, isso apareceu, isso está aqui. Então, você apresenta a evidência, apresenta o fato, constata e recomenda. Esse é o fluxo. Então, toda vez que vem para uma ampla defesa, que alguém vem, não, eu quero informação para ampla defesa, é no limite da evidência. Apresenta a evidência, se for necessário aprofundar um pouco mais de informação dentro daquela evidência, você aprofunda e segue o barco. Nós não temos que produzir informações que prove A ou B para quem está na situação de contraditória e ampla defesa. A gente tem que mostrar o trabalho e a evidência do fato que foi apresentado, nada mais. Aí o restante lutem, né? Tem que lutar para ser... Que lutem, né? Acho que alguém fez essa pergunta, eu não sei se eu havia respondido, mas caso não havia, tá aí a resposta. É no limite da evidência mesmo. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. A solicitação, conforme eu disse para vocês, é dentro do ESIC. O prazo também é do ESIC, 20 dias mais 10. Se nós não tivermos a informação, temos que dizer aonde tem ou transferir para quem quer que seja, que a gente tenha a ideia, que tenha informação. O que a gente percebe é assim, existe uma confusão da competência da Aldin. A gente recebe muita denúncia e nós não somos um canal para isso, né? A comunidade, de um modo geral, não aprendeu a utilizar a ouvidoria para fazer denúncia. Ela usa a Aldin. Toda vez que vem para a Aldin tem que olhar aquilo e ter o cuidado de transferir essa informação. Não ficar, por mais que a gente tenha desejo de ficar com aquilo, não cabe a nós apurar nada. O que cabe a nós apurar? Se evidencia que naquela denúncia houve um problema de controle, então eu não olho a pessoa, eu olho o controle. Então eu posso, no meu país, num país suplementar, no país do próximo ano, começar a investigar aquela situação do controle que gerou aquele problema com a pessoa. Mas pessoas nós não investigamos. Lá a gente recebe, eu não sei se vocês sabem, nós temos uma consulta pública para a construção do país. Todo ano a gente abre uma consulta pública para a comunidade também apresentar informações sobre o que ela quer sugerir para a gente avaliar e inserir no novo país, no país do próximo ano. Então, todo ano a gente abre uma consulta pública. E a gente recebe denúncia pra caramba, sabe? E na consulta? Na consulta. Você tem que ver tal diretor que tá assim, nossa. Sim. Então, a gente vê que a pessoa, as pessoas têm essa dificuldade de saber qual é o canal correto, né? A gente precisava... Tem um ponto positivo aí, é um sinal de confiança na auditoria interna. Sim. Como órgão isento, capaz de verificar o que está acontecendo, né? Tem um quê positivo, embora não seja o canal, o melhor canal, né? Não é o melhor canal, mas a gente tem aquele cuidado de encaminhar para a ouvidoria e falar, tratem essa situação, porque não pertence a nós. Então, mesmo quando vem para a consulta pública, né, vem a consulta para construir o país, a gente já vê o que é denúncia, faz um relato, olha, recebemos isso e isso e mandamos para o ouvidor, e o ouvidor dá um encaminhamento se ele achar que deve, porque nós não somos o canal, a gente só responde que nós não temos competência para isso, né? Mas o que você falou é correto, é um sinal positivo, que se acredita ainda que a Aldin é um canal que possa ajudá-los
numa dificuldade que ele se encontra em determinada unidade. A gente precisa melhorar isso, expandir melhor as nossas ferramentas como instituição, e eu acho que a Aldin, mesmo não sendo a unidade responsável por determinada situação, ela deve atuar no sentido de assessorar, de orientar e dizer, nós somos o canal, mas o canal tal é o que você deve utilizar. Né? Temos esse cuidado. Bom, em relação aos prazos, eu falei, nossos prazos são os prazos da LAI, 20 mais 10, e o destaque da nossa política, que está lá nas disposições finais, é que tudo nosso, quase tudo, né, será público. Tudo. Porque não tem o que a Aldin possa esconder. Nossos relatórios já são públicos. O que a gente vai sempre ter o cuidado é de não deixar nenhum nome evidente, nenhum CPF evidente, nenhum CEAP evidente. Mas o trabalho em si, a gente quer deixar público e o mais facilitado possível para a comunidade poder ter acesso às informações e ver o quanto a gente está trabalhando, né? O quanto a gente vem buscando melhorar a gestão, o quanto a gente vem colaborando para o crescimento da instituição como um todo. Então, é importante mostrar o nosso trabalho. Eu acho que, eu estava falando com a Débora, nós somos muito silenciosos. A Aldinha é muito quieta. Então, parece que o tempo todo a gente está comendo quieta. E não deveria ser assim, sabe? Eu acho que Ou a gente está comendo corda, né? A gente deveria informar mais, a gente deveria divulgar mais. Cada trabalho nosso, né? Existe um esforço danado, porque você entra como auditor, você não é capacitado. Fala assim, bom dia, você é auditor a partir de hoje. Lute. Que lute, né? Começa a luta. Então, você demora muito para crescer como auditor, para aprender as coisas, né? Meu abajur tá piscando aqui, gente. Que loucura. Tá dando mal contato. Enfim. Então, assim, e todo o trabalho que a gente faz é muito, muito, muito difícil, mas sempre muito bem feito. A gente vê nos trabalhos um esforço danado e a gente não tem muita capacitação, a gente tem muitas limitações e a gente promove pouco os nossos trabalhos. Promovemos muito poucos, trazemos à tona muito pouco o nosso trabalho. Né? Então, a gente tem que gritar mais, levar mais adiante. Olha, nós fizemos isso, nós trabalhamos isso. Assim, esse está sendo o enfoque da Aldin do IFPR. A gente quer levar o mais longe as informações da Aldin. Né? A gente tem trabalhos muito bons mesmo aqui. Então, a gente quer levar o mais longe possível os trabalhos que nós estamos fazendo, não só para ajudar a gestão, mas para colaborar com os nossos colegas, todos que são de Aldin, que eles estão patinando em algumas situações que a gente já caminhou. E a troca também, do outro lado, é verdadeira, né? É recíproca. Então, em relação à política, foi isso. Em resumo, a linguagem foi simples, acessível a todos, utilizamos como canal o ESIC, em regra, nossos trabalhos serão públicos. O documento que vem de outra unidade, a gente vai ter muito cuidado na hora de transferir informação, vai ver se é possível transferir. O formato que vem o documento para nós tratamos, se ele é confidencial, se ele é sigiloso, se ele é público. Então, esses cuidados a gente vai ter o tempo todo. Os prazos que nós estamos utilizando são os prazos da LAI mesmo, não precisamos reinventar nada. E qualquer outro caso omisso, o chefe da Aldin vai decidir ali no momento qual é o melhor caminho, qual a melhor decisão a ser tomada em relação à situação que se apresentou. Então, assim, esse foi o nosso trabalho da Aldin do IFPR ao desenvolver a política. Ficamos felizes com o resultado, satisfeitos e vamos tocar o barco para frente agora. Eu quero comentar algumas coisas que você comentou e depois eu quero fazer umas perguntas. Que algumas vieram e outras que eu mesma pensei para a gente discutir aqui. Tá, pode falar. O que eu gostaria primeiro de evidenciar? Olha que importante esse trabalho da Kétora, gente. Ela transparecia por meio do trabalho dela o princípio básico de que a transparência é a regra. É exatamente isso que a Kétora trouxe para a gente. A transparência é a regra. Então, quando da elaboração das suas políticas, você tem que ter isso em vista.
né? E isso também ao incentivar a transparência na sua instituição. As informações que não são acessíveis, elas são em muito menor número. A gente é administração pública, a gente presta contas, né? Olha aí o accountability. A gente tem que prestar contas. Então, tem que ter em vista que a transparência é a regra e a restrição é a exceção, né? Então, ela partiu desse princípio básico que a gente tem que incentivar dentro do contexto da administração pública, ainda mais fazendo parte de um órgão que realiza verificação de controle, né? Então, a Kétura dá um excelente exemplo para a gente, trazendo tudo que diz respeito à auditoria que pode ser trazido a público, né? Que é uma informação mais importante do que essa da auditoria da avaliação dos controles internos para a população, extremamente importante. Então, é muito relevante isso. Como a Kétura bem comentou, né? Hoje a gente está falando de um verdadeiro microsistema de transparência e proteção da informação, né? A Cláudia Lima Marques, que é uma jurista da área de consumidor, mas que tem escrito sobre também proteção de dados, ela enumerou que já temos 25 legislações sobre transparência e proteção da informação. 25 legislações sobre o tema, e a tendência é aumentar cada vez mais. E entre elas, a última e mais famosa agora, né, a LGPD, que trata sobre o conjunto de proteção à informação pessoal. E aí a pergunta que não é para você, né, que eu primeiro coloco para o pessoal você sabe quem classifica as informações da sua instituição? Porque a Kétura colocou uma coisa muito importante. A auditoria, ela não classifica as informações, ela recebe informações para o trabalho de auditoria, né? Então, é importante que você entenda que existem informações classificadas e informações de acesso restrito, né? O que são as informações classificadas? Pessoal, são lá do artigo 23 da LAI, informações que podem pôr em risco a segurança nacional, a saúde pública, coisas de caráter bastante abrangente que podem trazer prejuízo para o próprio país. E quem faz essa classificação? É a autoridade máxima do órgão, que pode classificar a nível de sigiloso, né? De sigiloso, não, de secreto, né, com a ajuda de uma chamada Comissão Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos. É essa comissão que que ajuda o magnífico reitor a fazer a classificação documental. Então, é por ela que sai se existem ou não documentos classificados. E as documentações de acesso restrito, que a própria Kétura cita lá como referência na obra, do trabalho feito por ela. São outras legislações que determinam que a informação não pode ser acessível para qualquer um. Por exemplo, né, você tem propriedade intelectual, você tem a lei de proteção propriedade industrial, lei de direito autoral, que vão disciplinar isso. Você tem sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo empresarial, legislações sobre saúde, uma série de legislações que colocam restrição ao acesso àquela determinada informação. Restrição para quem, gente? Para qualquer um que não seja um servidor público autorizado, o próprio titular da informação, ou um terceiro autorizado pelo titular, e outras situações em que a lei, para garantir o direito à saúde, para garantir o cumprimento de ordem judicial, entre outros, permite o acesso. Mesmo assim, vai ser por servidor público autorizado por essas situações. Então, é importante, né, que se compreenda que existam essas restrições que todos nós estamos submetidos, né? Então, a auditoria recebe essas informações, não é ela que diz que elas são assim, não foi ela que delineou aquilo. Essas informações já têm essa natureza na origem. Elas vêm para a auditoria para fins de avaliação e aí a auditoria vai fazer o uso, né? Para sua avaliação e o seu relatório. Então, é importante que você perceba isso e compreenda quem são os órgãos que realmente devem tratar desse tema na sua instituição. E aí, Kétura, vamos lá. Uma coisa que eu penso, né? E aí vamos ver se você concorda, alguém até perguntou sobre isso. O relatório preliminar, antes que ele se torne um relatório final, né? Antes de passar definitivamente pela resposta da unidade auditada, você entende que sobre ele recai o disposto no artigo 7º da LAI, ou seja, a restrição de acesso por processo em curso ou não? É bem difícil. É uma situação que eu considero difícil de responder. Mas no preliminar, eu entendo assim, ó, o definitivo ele vai ser publicado.
ele não vai ficar só na unidade. O preliminar está correndo trâmite interno. Então, as informações podem ser abertas sim. Eu não vejo qual é o perigo disso, a não ser que esse preliminar vai andar por muitas mãos. Mas se ele tem um fluxo bem definido, de A para B, B para C, e não vai correr muito, não tem problema estar aberto, tá? Porque a gente tem que pensar assim, toda vez que eu passo uma informação de A para B e B para C, existe ali uma confidencialidade dos trabalhos. Nós não podemos divulgar uma informação que não é pública de forma nenhuma. Nem não é pública porque já tem a restrição da própria informação, né? Ou o sigilo natural daquela informação, ou porque o relatório não é findo. Então, ele não é público ainda. Então, as coisas estão acontecendo ali dentro. E, às vezes, é necessário que a informação esteja aberta até para se entender o contexto. Então, não dá para eu fechar a informação quando eu ainda estou em análise preliminar. Porque o pessoal vai avaliar e entender o que a gente fez e se aquela recomendação, aquela situação permanece. Então, é a sensibilidade na hora. A gente ter sensível, vai abrir ou não. Mas sempre lembrando que a gente precisa prestar o maior número de informação possível para a gente poder finalizar o trabalho de forma mais inteligente e mais efetiva. Legal. Se a gente fechar muito, ter muita restrição, a gente pode não alcançar o objetivo, entende? Mas ter o cuidado. Se existe uma confidencialidade ali, informa no relatório preliminar. Existem informações na página 5, 6, 10, 20, que são informações restritas e que não devem, ou sigilosas, ou confidenciais, e que não devem ir além do gestor, entre aspas, máximo daquela unidade. Vai para a PROAD, fica só com o pró-reitor. Entendeu? Da PROAD, do projeto. É o cuidado. Em alguns casos, né, a recomendação é o quê? Que mesmo num processo em curso, não necessariamente que o processo está em curso, todo o contexto documental é restrito, né? É restrito. Mas existem algumas situações que podem criar insegurança jurídica ou mesmo frustrar a própria natureza do ato, né? Que no caso de você antecipar aquele ato final, que ainda não chegou ao final, né? Aquele ato que ainda não chegou ao final, você pode gerar mais tumulto, né? Então a lei prevê essa possibilidade de restrição. Mas como a Kétura bem frisou, não é porque é um processo em curso que necessariamente a informação é de acesso restrito. Né? Essa previsão no artigo 7º, ela não é uma panaceia, não é para ser utilizada a todo tempo, em qualquer situação. Outra coisa que a gente tem que ser sensível, né? Aquela informação também é tão sensível assim, e a gente tem que ter sensibilidade de avaliar isso. Uma insegurança jurídica ou uma frustração do próprio ato final, né? Se ela for evidenciada a público antes da tomada de decisão final, das considerações de tudo que precisa ser considerado. Outra coisa, Kétura, também que gera, eu acho que gera um pouco de uma certa, né, insegurança, é o caso dos relatórios de auditoria que servem de base para processo administrativo disciplinar. Que a gente sabe que os processos administrativos disciplinares, eles têm caráter de acesso restrito até a sua finalização. O que você pensa quando o relatório de auditoria vem com uma recomendação para a abertura de processo administrativo disciplinar ou com uma evidência de um desvio que cabe um processo administrativo disciplinar em relação à transparência? Ele vai ser um documento desse processo administrativo disciplinar. O que você pensa? Bom, eu vou falar como nós fazemos. Quando existe situação que a gente vai recomendar um processo administrativo disciplinar para determinada situação, a gente aparta ele do relatório. Então, já aconteceu, por exemplo, a gente estava fazendo há uns anos um trabalho em determinado assunto e a gente encontrou uma situação que poderia, não vou falar que foi, mas que aparentava ser um peculato na modalidade de desvio. Então, era uma situação porque, na verdade, você avalia os controles e as vulnerabilidades associadas. Eventualmente, você encontra a pessoa, né? Você encontra o problema, e o problema é de uma determinada pessoa. Então, o que a gente faz aqui na Aldim? Qual foi a ação que nós tomamos na época? Apartamos. Demos curso normal, o nosso trabalho, o relatório, terminamos as recomendações que eram de modo geral e fizemos um relatório apartado com todas as evidências que demonstravam ali uma possibilidade de um peculato ali.
esse relatório foi diretamente para a autoridade, para ela tomar as providências cabíveis. E o outro relatório seguiu o curso normal. Então, geralmente, quando tem essa situação que a gente vai indicar um PAD, uma sindicância, apartamos. Tá? E Ele aí, fica uma espécie de anexo, mas não vai ser anexado. Tá? Ele é um apartado daquele trabalho principal. Entendeu? E esse você mantém acesso restrito, né? Isso, aí fica a restrição. Se no futuro isso for chamado à evidência, ele já é um documento apartado, não envolve situações que vão ser publicadas. Então, esse relatório nunca vai ser publicado, apesar de ter sido um trabalho da Audin, porque ele evidencia uma situação que vai mexer com o servidor. Então, não deve aparecer, de modo nenhum. Essa foi a decisão que nós tomamos e continuará sendo a decisão que tomaremos aqui na Audin, caso surja, ela vai ser apartada. Eu acho legal também de comentar sobre o seu comentário, né, sobre a sua apresentação, essa relevância que você deu da correta utilização dos canais. Porque o que acontece, pessoal? A administração só pode ofertar um outro canal para o cidadão quando esse canal é mais ágil que o SIC. Então, age bem, né? E incentiva também a utilização do SIC em função de geração de dados, como bem a Kétura colocou. O SIC gera toda a estatística e o conjunto de informações que for solicitado para a gente ampliar a transparência ativa. Então, é bastante interessante isso que a Kétura também colocou, de incentivar o uso dos canais institucionais existentes, embora a administração pudesse, né, ter canais variados, para justamente a gente concentrar, né, as informações nos canais existentes para poder gerar informação de gestão, né, informação que pode melhorar a transparência da instituição. E um outro detalhe também que a Kétura comentou que eu acho relevante, eu não sabia que eles faziam consulta pública para a elaboração do PAINT, muito interessante. E ela fez uma diferenciação que eu acho importante, que já foi objeto de conflito em sede de recursos da LAI dentro do contexto da CGU, que é acesso ao PAINT. O PAINT é uma coisa e o planejamento da auditoria interna é uma outra coisa, né, Kétura? Eu queria que você reforçasse e repetisse esse contexto aí, que isso já deu pano para manga dentro do contexto da lei de acesso. Então, nós temos o PAINT, que é o nosso plano de atividades, né, do ano inteiro, do exercício posterior, e para cada objeto do PAINT nós vamos fazer um planejamento. Aqui na nossa Audin a gente chama de PTA, Plano de Trabalho de Auditoria. Dentro desse PTA a gente tem o objeto, o objetivo, quais são os riscos associados, quais são as questões de auditoria e os possíveis achados. Então, a gente já analisa todo o objeto, analisa a legislação pertinente àquele determinado objeto e já tem uma ideia do que pode encontrar, né? Então, isso é um trabalho nosso, é a nossa régua, é o nosso quadradinho onde a gente vai medir quem está dentro e quem está fora. Então, assim, não cabe essa informação para ninguém. Isso é um trabalho do auditor, que ele vai analisar, ele sabe quais são as perguntas que ele vai fazer, quais são os testes que ele vai inserir. Então, isso tudo está no planejamento. E por que é tão importante fazer o PTA? Porque o que a gente sempre discute na nossa audinha, cada hora de planejamento bem feito, você diminui 5 horas de execução. Tanto é que a gente fez um planejamento bem desenhado ano passado, que os impactos da Covid, do isolamento promovido pela Covid, foram reduzidos, porque já estava bem planejado. Eu já sabia mais ou menos o que fazer, já tinha uma ideia, os PTAs estavam bem desenhados. Então, a gente pôde reduzir um pouco o escopo sem ter problemas no desenvolvimento dos trabalhos e na entrega do resultado. Eu acredito que a gente vai justificar muito pouco o nosso PAINT e por motivos que não é a Covid, por motivos alheios à Covid. Então, assim, esse trabalho que a gente chama de PTA, se alguém quiser o nosso modelo, a gente disponibiliza também, não cabe, não interessa a ninguém, não é objeto de transparência, é o seu trabalho, é o seu instrumento, é o que você vai fazer. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, o que eu vou perguntar, o que eu vou buscar. Isso é o seu feeling ali no trabalho. Então, isso
não tem que ser divulgado, não é necessário. Eu não vejo dessa forma, sabe? Não vejo dessa forma. O país deve ser divulgado, os trabalhos devem ser divulgados, a raiz divulgada, mas o seu instrumental ali, a sua operacionalização, não. Não vejo por que fazer isso. Kétora, a sua unidade já fez alguma auditoria de transparência ou relacionada ao tema? Não fez de transparência ainda. Dessa forma, não. A gente até recebeu um acordo, uma demanda do TCU falando sobre isso. Acho que todo mundo recebeu, né? Se a gente tinha feito um trabalho sistemático, né? Não fizemos. Esse ano a gente começou a ver o nosso site, a questão da publicidade. Antes da transparência tem a publicidade também, né? Então, um dos nossos auditores analisou todo o nosso site, a busca de informações, a dificuldade de achar informação que não tem mais valor. Caímos, que a gente ultrapassou o horário. Mas a gente volta. Né? Ninguém vai calar, gente. Onde eu parei, que eu já não sei mais onde eu parei. Você estava falando que recebeu do TCU, né? A relativa, se alguém já tinha feito algum trabalho sobre transparência. Isso. Então, nós não fizemos ainda. Eu creio que no próximo país vamos fazer isso, sim. O que nós estamos fazendo é uma análise do nosso site. Por quê? O primeiro centro de informações de qualquer instituição é o site. Quando você pensa numa coisa, o que você pensa? Vai entrar no site. Não é assim? Então, nós temos um auditor que está fazendo um trabalho de auditoria, de publicidade, analisando todo o nosso site, a busca de informações, o quanto é difícil, o quanto é acessível, o quanto tem informação atualizada, desatualizada. Então, nós temos um trabalho saindo aí do forno, que logo vai até o final de novembro, acredito, estará pronto para ser divulgado. Então, esse é o nosso primeiro trabalho, que vai trabalhar com a questão de publicidade. O ano que vem, no nosso país, a gente está desenvolvendo ele, com certeza entrará transparência, porque toda vez que o TCU sinaliza, você tem que fazer. Ele sinalizou, ele está de olho nisso, entendeu? Então, você não tem a opção de não fazer. Você tem que fazer. Porque existe uma sinalização, um ponto de interesse do TCU e a gente tem que ter cuidado. Eu mediei, né, uma mesa no evento do acesso à informação com a presença do auditor do TCU que falou sobre essa auditoria. E ele falou que o TCU vai acompanhar, que o acórdão deve sair no início do ano, que a intenção é verificar o quanto está sendo cumprido a lei e cobrar, obviamente, o cumprimento da lei pelas instituições. Então, e aí ele fala bem, a fala dele é muito até elegante, no sentido de que o TCU, trabalhando com as auditorias internas, trabalhando com o serviço de informação, com as autoridades de monitoramento, melhorarão a transparência pública. Então, exato. Eu acho que é nesse sentido. Kétora, para a gente finalizar, então, que a gente prometeu que ia fazer uma live de 1 hora, eu queria que você desse... Não. Desculpa, gente. Que você desse dicas, uma ou 2 dicas, para quem vai fazer essa política, né, de acesso aos papéis de trabalho da auditoria, que você acha relevante que a pessoa observe. 1 ou 2 dicas suas, por favor. Eu só vou responder uma pergunta que eu vi antes, se a nossa política está publicada. Ainda não, tá? Ela passou pelo Consup na sexta-feira, então eu devo receber resolução até sexta dessa semana, e aí a gente publica sim. Mas quem tiver interesse, eu vou deixar com a Marília, acho que a Maria Luísa já tem, e aí podem pedir para a Maria Luísa à vontade, para a Débora, para mim mesmo, que eu passo para vocês com muita tranquilidade.
Bom, dicas sobre como construir a política de concessão de acesso aos papéis de trabalho. Primeira coisa, eu acho sim que vocês não devem demandar um esforço muito grande. Eu acho que olhem a nossa, já está pronta. Já é um trabalho pronto. O que mais vocês necessitarem da estrutura básica que tem a nossa, eu não vou dizer que a minha é ótima. Nossa, a nossa política é a nossa, é o máximo. Não. Eu falei com a Débora mais cedo. O Valdinei, o nosso galão auditor, ele fala assim que o ótimo é excelente, mas não acaba, né? Então, assim, a política top é o máximo, mas a gente não termina ela, né? A gente precisa terminar alguma coisa, né? Então, assim, olhem a nossa, verifiquem se vocês precisam ir além do que a gente já fez. Se não, fiquem à vontade para copiar e colar, ipsis literis, não tenho essa necessidade de falar, não copie, não, eu amo demais. Não, por favor, o conhecimento é da humanidade. Vamos, assim, compartilhar informações e crescer juntos, assim. Não vejo problemas nisso, tá bom? E, assim, olhem a LAI e a nota técnica, que é a que está citada aqui, que é NBCT 11. Esses são os basilares para nós. A LAI fala de ampla transparência e a NBCT regula o nosso limite de atuação quando a gente vai passar a informação para frente. Então, olhem essas duas, a LAI e a NBCT 11, e prestem atenção que elas dão, assim, são a balança, o equilíbrio daquilo que a gente pode fazer no limite certo de informar e de segurar um pouco a informação para preservar determinadas situações. Essa é a minha dica, tá bom? Excelente. Kétura, eu agradeço muito a sua presença, todo o conhecimento que você passou aqui nessa live, toda a disponibilidade que você teve para fazer essa live aqui para a gente. Muitíssimo obrigada, parabéns pelo trabalho. Que a gente possa se encontrar presencialmente em breve, que a gente possa trocar mais ideias. Fique bem, sua família fique bem. Pessoal, muito obrigada a todos pela presença. Débora, obrigada por abrir esse espaço aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Tenham uma ótima noite, nós estamos à disposição para o que vocês precisarem. E a Débora já está perguntando aqui, ó, digam lá no grupo, digam aqui no Instagram, qual o próximo tema da próxima live do UNAMEC. Pessoal, boa noite, muito obrigada. Tchau, gente, obrigada, um beijo, tchau, tchau, obrigada a todos. Obrigada, tchau.